Para você, meu amigo ligado, está no ar mais um Placar Eletrônico, hoje dia 4 de maio de 2020. Eu sou Murilo Bronzeri, o MB, e os destaques, mais uma vez, falamos aqui da volta ou não volta dos atletas para os jogos, para os treinos individuais, tudo o que está acontecendo nos bastidores do mundo do futebol, porque os bastidores estão agitadíssimos. As últimas notícias de Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. A Itália está liberando os times a voltarem, obviamente de maneira individual, aos treinamentos. Vamos ouvir a opinião de Flávio Bagnoli. Dizem que Walter está voltando também aos treinos no Atlético Paranaense. Vai voltar para treinar, para emagrecer. Será que eles vão assinar contrato ou não? Flávio Bagnoli está aqui para cornetar isso também. E um jornal da Espanha disse que Neymar recusou uma proposta de 100 milhões de euros para renovar com o Paris Saint-Germain. Será que realmente isso está acontecendo no mundo do futebol? Tudo isso e muito mais aqui no Placar Eletrônico, que está só começando. Mais uma vez com esse cara aqui, Flávio Bagnoli, o palestrino da mesa. Ele tá murchinho, ele tá quietinho, porque ele não pode falar das notícias do Palestra, mas Flávio Bagnoli está aqui mais uma vez, respeitando todas as normas, respeitando todas as regras, nosso álcool gel, tudo aqui conforme a Organização Mundial de Saúde nos recomenda. Flávio, tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bem, obrigado mais uma vez. Satisfação enorme. Satisfação bom? É minha, o prazer é meu, tudo bem, tudo ótimo. Eu quero começar o programa com uma pergunta do Binho. O Binho perguntou, mostra aí, produção, a semana passada que o senhor estava mais baixo do que eu. Tem uma foto aqui na sua tela. E o Binho perguntou se o senhor estava de castigo. A pergunta que não quer calar é essa. Eu tenho a resposta, mas eu quero que o senhor possa aqui responder para o Binho, que ele ficou mandando... Ele não... Binho, pelo amor de Deus, não me manda 70 WhatsApps aqui. O senhor estava de castigo a semana passada? Não, eu não estava de castigo, mas é bom saber que o Binho, você é traíra, cara. Você fica mandando... não fale assim. Você fica mandando mensagem pelas minhas costas pro Murilo me sacanear. Na hora que a quarentena acabar, eu vou pegar você, viu? Sem vergonha. Binho, o senhor é muito bem-vindo aqui. Muito bem-vindo aqui ao programa. E ele estava de castigo, sim, porque ele andou, mais uma vez, né, como sempre, pendendo para o lado palestrino dele, que não para, não cabe dentro do peito dele, e eu coloquei Flávio Bagnoli de castigo, sim, a semana passada. Flávio, seu destaque, por favor. A nação... Não, agora, Jundiaí quer escutá-lo. Primeiro, um abraço pro Binho. Um abraço, meu parceiro. O Binho é um grande amigo. Bom, eu queria começar mandando um abraço também, dando um toque aí pro Monteiro, pro Moselli e pro Alê, que fazem parte desse time aqui. Infelizmente agora não conseguimos estar juntos, mas em breve, se Deus quiser, estaremos juntos. Aliás, JB Monteiro que não para de fazer churrasco, né? Dia sim, dia não, ele manda uma foto na churrasqueirinha da casa dele, lá bonitinho. Ô Monteiro, devagar com o churrasco, né? Eu nem vou falar me convida, Monteiro, porque não pode, não né? dá, mas tá bom. Mas faz um convite virtual, pelo menos, né? Liga a câmera, manda a foto, né? Porque ele não... Tô fazendo churrasco. É isso aí. Então, o meu destaque inicial é para falar sobre essa polêmica sobre a volta ou não do futebol, né? A verdade é que nós estamos passando por uma situação muito difícil para enfrentar um inimigo que ainda é desconhecido. Por mais que o mundo esteja trabalhando muito em cima disso, os países são bem desenvolvidos com relação a isso, nós estamos enfrentando um inimigo que ainda é desconhecido. Portanto, é normal que tenha tantas diferenças em opiniões. Só que isso não está ajudando em nada. Nós vemos países anunciando que vai voltar ao futebol essa semana, como Itália, Alemanha, e temos países que são vizinhos ali, porque na Itália, na Europa, fica tudo próximo ali. A França, por exemplo, suspendeu o futebol. A Holanda suspendeu o futebol. Na Alemanha, em Portugal, na Itália, estão voltando a treinar essa semana. Então não tem uma linha de raciocínio lógica isso. Aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Nós temos dirigentes de federações querendo voltar,
tem dirigentes de clube que querem voltar, tem outros não querem, passando por cima das autoridades. A discussão não é tá certo ou tá errado, se tem que ficar na quarentena, quando tem que interromper. A discussão precisa ter uma linha de raciocínio. Não dá para todo mundo ficar o tempo inteiro se degladiando e não chegar a lugar algum. Eu acho que isso vai acontecer no mundo inteiro. O que vai acontecer na Europa? O que a UEFA vai fazer com a Champions League? Se os times franceses e holandeses, o futebol está suspenso, está todo mundo dispensado. Vai acabar a Champions? E algumas perguntas, né, Flávio? Não quero interromper seu destaque, mas... Não, é importante. O Paris Saint-Germain, o campeonato francês, ele terminou. Né? O Paris Saint-Germain, até o Neymar estava comemorando o título, colocando foto. Mas tem a Champions. Ou seja, como está proibido o futebol na França, se caso a Champions voltar, o Paris Saint-Germain, teoricamente, não pode jogar. Não, poder ele pode. Na França, não. Então, mas não pode jogar na França. Não vai poder jogar no seu estádio. Não vai poder jogar. Já não vai ter torcida, mas não vai poder jogar dentro do seu estádio. Mas detalhe. Tem isso também. Detalhe. E vai ficar todo mundo treinando para jogar um possível jogo de uma volta da Champions. Tem a Copa da UEFA também, né? Agora, é uma loucura isso, cara. Não tem uma linha de raciocínio lógica. Até porque eu acho que você suspender ou jogar para daqui 4, 5 meses é um chute. É um chute perigoso. Porque o mundo pode achar um remédio amanhã e o problema está resolvido. Porque se falar assim, você entra na farmácia, toma esse remédio e ele mata o vírus na hora, igual os outros vírus, né? Igual nós temos remédio para todos os outros vírus que apareceram até hoje. Tudo isso vai por água abaixo. Então, simplesmente suspender, falar que vai mudar para outubro, novembro, isso aí é tudo chute. Tudo chute. O que tem que fazendo é tentar entender o que acontece com a doença, como ela evolui, e aí sim, criando planejamentos, não a longo prazo. Como você cria um planejamento a longo prazo se você não sabe o que vai acontecer amanhã? É uma loucura fazer isso. Só que isso está atrapalhando os clubes, está atrapalhando o futebol e não só, os esportes como um todo. Aqui a gente fala mais de futebol, mas tem o basquete, tem o vôlei, tem tudo. Todos os esportes. Futebol americano, a NBA está suspensa. Então, é muito difícil o que nós estamos passando. Acho que a gente vai poder discutir um pouco mais sobre isso, também falar um pouco mais. E detalhe, né, Flávio? O que acontece, por exemplo, algumas federações, através até da própria CBF, que estão recebendo liberação para volta aos treinos de maneira gradual, em home office, né? O Inter de Porto Alegre está voltando aos treinos de maneira gradual. A gente sabe que outros times também estão voltando, porém o governo não está autorizando, né? Vai existir uma briga agora entre CBF, federações e a recomendação do governo, a recomendação da própria prefeitura da cidade, principalmente em São Paulo e Rio, que as situações são piores. Então, existe todo esse confronto que você está falando, esse conflito que vai ter de ideias, e nós não temos a noção, porque você acha, por exemplo, que todas as recomendações que vão ter ali de você fazer os exames, fazer os testes em todos os jogadores, você acha que o futebol suporta essa estrutura tão forte, tão radical? Você acha que consegue fazer todos os exames, todos os testes, vai dar sempre... Não é muita coisa para um esporte suportar isso? Todo jogo é insano fazer isso. Os testes não são baratos. Não dá para você ter um custo como esse todo jogo, né? Então, tudo que nós estamos falando aqui é tudo teoria, né? Nós não somos da área de saúde. Sim. Nós opinamos de acordo com as informações que chegam para nós, que é o dia inteiro, os veículos de comunicação falam sobre isso o dia inteiro. Testar todo jogo, eu acho que é impossível. Impossível não, mas é muito inviável fazer isso. Agora, você fala assim, Flávio, mas é o seguinte, você tem um elenco lá que tem 30, 35 pessoas, mais a comissão técnica, vamos chutar alto. Vamos falar que esse contexto aí de cada clube tem entre 50 e 60 pessoas, tá? Entre os jogadores, entre comissão técnica, nutricionista, fisiologista, tudo aquele staff que a gente já sabe que os clubes têm. Você testa todo mundo, deixa todo mundo trancado lá dentro, ninguém pode entrar, ninguém pode sair.
Aí, teoricamente, se todo mundo que está lá não está contaminado, ninguém vai se contaminar, se não deixar nada de fora entrar. Mas, Flávio, o cara não vai à noite para casa? Não, aí você não. Aí que eu ia chegar. Essa é a grande questão. Aí é o cara que tá. vai para casa à noite. Então, mas aí é que tá. Para você fazer isso que eu tô falando, que eles estão querendo fazer, você não pode mais permitir que o cara vá para casa à noite. Vai ficar todo mundo confinado dentro de um hotel ou dentro do CT. Então tá? ficou inviável mas de novo. é lógico que é inviável. E o problema não tá só aí. Aí você fala assim, não, nós vamos fazer um jogo, mas não vai ter torcida. Tá bom, não vai ter torcida, mas também não vai ter só os jogadores. Tem o juiz, tem a arbitragem, tem federação, tem toda a imprensa que vai estar lá filmando, repórter, ou ninguém vai filmar o jogo. Para que vai voltar o futebol se ninguém vai filmar, ninguém vai transmitir, então não adianta. Então tem o pessoal das rádios, o pessoal das televisões, jornais, imprensa como um todo. Então não é simples assim, simplesmente volta e vamos ver o que acontece. Eu sou a favor de criar medidas para voltar gradativamente, mas com segurança. Sem informação, é tiro no escuro. Essa é a minha opinião. As informações são bastante, não é que desencontradas, né? Tem muitas informações, porém, elas conflitam e confrontam tudo aquilo que está vendo em relação à saúde, economia, esportes. Então é um desafio muito grande mesmo e a gente tem que primeiramente entender que o jogador e todo esse staff são seres humanos e precisam ser respeitados tem em família, relação à saúde. Tem família. É a prioridade. Sem saúde não somos nada, né? Sempre foi assim, né? Então. Sem saúde não somos nada. Ô Flávio, e Neymar, hein? E essa proposta? Será que realmente ele recusou 100 milhões de euros para poder renovar com o Paris Saint-Germain? O contrato dele que vai até 2022. E aí? Ele quer mesmo ir para o Barcelona? Não quer? Neymar que está de férias, né? E o jornal que deu. Foi o jornal lá de Barcelona que deu. Especulou, jogou no ar. Isso é real? Isso não é? Você acha que Neymar quer voltar ao Barcelona? Acho que assim, cara, até 2022 ainda tem tempo para terminar o contrato dele, né? Não é um contrato que vai acabar tão já. Eu não sei qual que é a estratégia dele. Tem horas que eu percebo que aquele clima hostil da torcida com ele, também aquela situação que foi criada principalmente por ele, né? Eu acho que uma boa parte dos problemas criados foram criados por ele, por falhas no comportamento dele. Mas durante alguns momentos eu vi ele querendo acertar, eu vi ele querendo se redimir, ele dando a resposta em campo, porque ele joga muita bola. Em campo ele sempre vai dar resposta, né? E agora ele recusa uma proposta dessa que teoricamente é irrecusável, né, Murilo? Então é outra incógnita, não dá para saber se ele quer mesmo ir embora para um novo desafio ou voltar para o Barcelona, ou se ele está fazendo isso para tentar, como está longe o final do contrato, tentar esperar receber uma proposta ainda maior, porque a gente sabe que o dono do Paris Saint-Germain é um multimilionário, não é problema para ele. E que estava classificando na Champions, né? Então. Que passou as quartas de final, que não passava, e passou, e Neymar jogando bem, né? Pô, jogando demais, como sempre. Então isso, vai saber se ele quer ir embora ou se ele faz parte da negociação, recusar para tentar ter uma proposta melhor mais adiante. A gente não sabe, é uma incógnita também. E a história do Newcastle, seu time mais está sendo comprado por um bilionário, né? Para ser o time mais rico do mundo, Flávio. E aí? Você não acha que um time brasileiro deveria vender também para um bilionário? Olha, eu sinceramente, eu sou contra isso. Não, eu não sou contra que comprem. Eu sou contra que não tenham limite financeiro. Esse negócio tem o fair play financeiro. O fair play financeiro, o que eu vejo, não muda nada. Porque esses times que foram comprados por esses multimilionários, eles continuam gastando bilhões e isso dá uma disparidade técnica que, na minha opinião, não é positiva para o futebol. Eu acho que qualquer esporte, quanto mais equilibrado ele tiver, eu acho que é mais interessante para o público. Não adianta você assistir um esporte que tem alguém que está num nível completamente acima, que fica anos ganhando tudo. É o que acontece com o Paris Saint-Germain na França. Que graça tem isso? Você olha, vamos mudar de esporte, vamos falar da Fórmula 1. Você tem uma equipe na Fórmula 1 que tem o maior orçamento,
que tem o melhor carro, o melhor motor. Faz 5 anos que eles ganham 90% das corridas. Eu sou um amante de automobilismo. Faz muito tempo que eu não assisto. Primeiro, que não tem piloto brasileiro. Segundo, porque não tem graça. Os caras dão uma volta no terceiro colocado. Que graça tem você ficar vendo isso? A mesma coisa serve pro futebol. Eu sou contra. O senhor corre de kart também ou não? Eu já corri, agora eu não corro. Mas o senhor é bom ou não? Ah, eu brincava um Fazia pouquinho. bons tempos? Fazia bons tempos. Batia na traseira de alguém? Também batia. 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 É. Batia. E era de vez em quando assim, faltava fair play um pouquinho pro senhor? Bastante. E isso o senhor acha que é normal? Não. O senhor tem que dar exemplo aqui. Não, aí é outra coisa. O senhor tem que dar exemplo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos falando de um esporte profissional que envolve muito dinheiro ali. O que eu estou falando é brincadeira, né? Kart é brincadeira de amigos. Entendi. Agora, eu acho que os clubes precisam se profissionalizar mais. Eu acho positivo que pessoas queiram investir nos clubes. Isso é sinal de que o futebol é um esporte que gera boas receitas, que gera ganhos financeiros, porque isso nada mais é do que um investimento. Ninguém põe dinheiro para joga dinheiro fora. Eu estava vendo aqui, Flávio, no ranking dos sheiks, que tem aqui o Manchester City, o Chelsea, até o Abramovich, o Arsenal, o Aston Villa, o Leicester. Você sabe quanto que é esse patrimônio desse sheik aí do Newcastle? Não. Patrimônio dele. Pessoa física. 320 milhões, 320 bilhões de libras é o patrimônio dele. Meu e o Deus. patrimônio do sheik que comprou o City é 23 bi. Ou seja, o desse cara é 14 vezes maior do que o patrimônio do cara que comprou o Manchester City. 14 vezes maior. Meu Deus. 320 bilhões de libras é o patrimônio. Que é a moeda mais valorizada do mundo. Exatamente. Imagina a seleção que ele consegue montar. Se bem que aqui, né, o futebol inglês, ele é bem equilibrado, né? Já por cima. Mas dá para montar uma seleção e o Newcastle pode vir a ser uma das revelações também de time grande na Inglaterra. Não, o Newcastle é um time muito tradicional na Inglaterra. Mas não ganha. Faz tempo que não ganha, mas ganha. Mas ele no passado já foi um... Mas diz que desde 1969... Década de 60 e 70 ele era forte. Depois o futebol inglês mudou muito, né? E aí novos clubes começaram a surgir, clubes que não eram tão grandes, que começaram a ter um aporte financeiro maior, passaram automaticamente a ter uma relevância maior. O Manchester City e o Chelsea são os maiores exemplos disso, né? Então, faz parte. Tomara que ele compre, porque eu acho que é bom para o futebol, e tomara que ele não extrapole os investimentos para que não crie uma diferença muito grande entre os clubes e a atratividade do campeonato não seja prejudicada. E na Itália também, tanto a Inter de Milão, Roma e Parma anunciam a abertura dos CTs para começar os treinos individuais, esse treinamento. E teve, no caso deles, a autorização do governo da Itália para começar. Que coisa, né, Flávio? A Itália, com todas as notícias que teve, né, já tem autorização do governo, inclusive, para reabrir seus CTs e começar a treinar. Está aqui a notícia, né, que a gente passa aqui. Não é interessante isso, né? Aí você vê a França, que está grudada ali com a Itália. Ah, está suspenso o futebol. Aí você vê a Holanda, que está um pouquinho mais em cima ali. Ah, está suspenso o futebol. Não dá para entender. Não dá para entender. Eu sei, as fronteiras lá estão fechadas, não dá para um ficar transmitindo o vírus de um lado para o outro. Está todo mundo com medo também, muita gente respeitando. Mas é o que eu falei no início do programa. Não tem uma linha de raciocínio lógica. Isso não é bom. Não é bom. Isso só mostra o desconhecimento sobre o problema que nós estamos enfrentando. Essa é a grande verdade. Flávio, notícias brasileiras. Walter está voltando ao Atlético Paranaense para fazer um treinamento e perder peso. Walter que termina agora. Eu não tenho como não dar risada. O senhor está rindo? Ah, pelo amor de Deus, de novo. Eu nem terminei de dar notícia. De novo, Walter? Eu não terminei de dar notícia, o senhor vai para o castigo de novo. Ô Binho, eu vou botar ele no castigo de novo. Vai terminar agora o processo que ele teve de doping em julho.
E ele vai treinar no Atlético Paranaense. Não tem contrato, não tem nada, mas vai treinar no Atlético Paranaense. Adriano Imperador treinou no Atlético Paranaense também, para recuperar a forma física. Colônia de férias. Eu vi o Walter surgir numa Taça São Paulo de futebol júnior. Até liguei para um amigo meu, o Dani, que é torcedor do Colorado. Falei, meu, que jogador é esse? É um monstro, joga muito. E aí, quem virou o Walter? Tecnicamente, um jogador de altíssimo nível. Mas eu, particularmente, não confio que o Walter fique em forma. Eu sou gordinho e jogo bem. Não, é diferente. Eu sou gordinho e jogo bem. Nós estamos falando... Não posso. Pode. No condomínio, no clube, pode. Agora, jogador profissional, não dá para entrar em campo pesando 100 quilos. Ele já fez... Olha, ele é tão bom tecnicamente que ele conseguiu feitos inacreditáveis no futebol. Ele foi artilheiro no Goiás de forma absurda, pesando mais de 100 quilos. Isso mostra a capacidade técnica dele. Mas ele fisicamente, no futebol atual, não dá para o cara acompanhar o ritmo do futebol atual se ele não estiver voando fisicamente. E eu, particularmente, não acredito que ele volte a ficar em forma. Ainda mais se ele continuar comendo as bolachas recheadas que ele diz que gosta tanto. Você acha que ele esconde bolacha recheada? Nossa, o quarto dele deve ter uma caixa embaixo da cama. O senhor não para, né, de cornetar. Ô Flávio, me fala uma coisa. E se por acaso, eu ouvi a semana passada uma entrevista do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, daqui a pouco informações do Palmeiras, que ele não para, ele quer falar do Palmeiras, mas eu não estou permitindo. Mentira. Daqui a pouco, aliás, notícias de Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo e notícias de outros clubes grandes também, além de um quadro que nós vamos ter saudades do futebol. Daqui a pouco, no segundo bloco, nós temos fotos aqui de família, saudades do futebol que nós vamos colocar para vocês também. Você acha, por exemplo, que pode acontecer de um time, vamos imaginar que a Federação Gaúcha, que está dizendo que vai voltar aqui aos treinamentos individuais primeiro nessa... E se um jogador se recusar a jogar, falar assim, eu não vou jogar, eu não quero saber. O que será que acontece com o contrato desse cara? O que acontece no dia a dia, Flávio? E aí? Olha, juridicamente eu não sei o que falar, porque eu não sou advogado, então eu não tenho conhecimento jurídico. Mas eu acho que não pode acontecer nada. A mesma coisa serve para os clubes. Vamos supor que a Federação Gaúcha autorize a voltar os treinos, faça um plano para o retorno do Campeonato Gaúcho. Tá? E se um time que tem um presidente do clube pensa diferente? Ele é um cara mais conservador, ele acha que ele não quer, que não vale a pena arriscar a vida dos jogadores e da família dos jogadores do clube dele, e ele fala que ele não vai entrar em campo. Como resolve isso? Como resolve isso? Sabe por quê? Porque não existe certo e errado. Quem está certo? O cara que quer jogar? Pois é. Quem está certo? O cara que não quer jogar? Ninguém sabe, porque ninguém conhece a doença. A gente não tem base para dizer, pode jogar, a mortalidade é baixa, é 2%, é 3%, mas existe. Então, é certo querer jogar? É certo não querer? Não tem certo e errado. Você pode passar um pouquinho de álcool gel aqui? Deixa eu passar aqui. Isso, garoto. Aí, muito bem, senhor Flávio. Ô, Flávio, especulações de Fred no Fluminense de novo. E aí, é uma boa... Só assistiu ontem, passou a reprise da final da Copa das Confederações de 2013? Eu assisti um pedaço. Assistiu? Assisti só um pedaço. Assistiu. Brasil 3, Espanha 0. Brasil Massacre. moeu a Espanha. Foi a última vez que o Brasil se apresentou nesse nível, né? Esse jogo foi memorável. 2013. Esse jogo foi memorável. Eu estava lá. Eu fui no Maracanã, assisti esse jogo com meu pai. Fui com meu pai no Maracanã assistir esse jogo. Eu lembro disso. Foi muito legal. Eu lembro disso. Foi muito legal mesmo. O jogo foi... O Brasil jogou muita bola. Muita. Jamais esperaríamos que esse time fosse protagonista. Um ano depois, naufragou, né? Tomou 7 da Alemanha. Foi a última apresentação... Ainda bem que o Moselli não está aqui para falar do 7-1. Foi a última apresentação respeitável do Brasil, né? Jogou muita bola. Seleção europeia. Jogou muita bola. A Espanha era atual campeã da Copa, né? Era atual campeã do mundo. Ela tinha sido campeã da Copa passada. Em 2010. E esperávamos um jogo
muito mais complicado. O Brasil jogou muito. E Fred jogando muito, né? Fred e jogando o Neymar acabando com o jogo. O Brasil fez o jogo ficar mais fácil contra um adversário extremamente qualificado. E se caso tivesse a especulação de novo do Fred no Fluminense, é uma boa pro Fluminense? Eu acho que o Fluminense é. Se ele se enquadrar financeiramente, o Fred precisa entender que ele está... A cada ano que passa eu vejo ele pior, mais decadente, né? Então ele tem que se enquadrar na política financeira do Fluminense e entender que o salário que ele merece hoje não está mais naqueles patamares de 1 milhão, 800 mil por mês. Fred, vai para o Fluminense, que é a tua casa, você tem uma história bonita lá, aceita uns 150, 200 pau e finaliza a tua carreira em grande estilo, ou se não para, porque ninguém mais vai pagar o salário que pagavam para você, não. E foi uma parada, porque o preparador físico disse que, obviamente, nivela todo mundo por baixo e facilita ele jogar. Porque jogar ele sabe, né? Com certeza. É monstro para jogar. Depois, no segundo bloco, eu queria falar a questão do calendário, que eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente falar, da readequação do calendário. Queria bater nisso no Daqui a pouco, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo e o quadro novo Saudades do Futebol para você. O placar eletrônico vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já. O LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Estamos de volta aqui com mais do Placar Eletrônico. Deixa eu passar meu álcool gel aqui. Deixa eu passar passar mais um pouquinho, Um minuto só. Deixa eu só concluir aqui. Eu preciso passar que eu estou preocupado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor não parou de falar durante o intervalo. Minuto. O senhor só arruma confusão. Toma um pouco de água. O senhor só arruma confusão. Quem vê o senhor acha que o senhor está aqui mediando o programa, mas o que o senhor faz aqui é arrumar briga. Toma um pouco de água que eu coloquei. Só arrumar briga. Eu coloquei um pouco de açúcar aí, para o senhor se acalmar. O senhor me deixa nervoso, só arruma briga. Eu quero mandar um abraço pro Binho de novo, que falou que o senhor estava de castigo a semana passada. Se o senhor continuar assim, o senhor vai fazer o programa em pé a semana que vem. Vai ficar em pé durante 1 hora aqui. Eu faço. Só o senhor aumentar o meu salário que eu faço o programa até de ponta cabeça. Sensacional. Ô, Flávio, me fala uma coisa. Você acha que é uma ótima oportunidade do futebol brasileiro se readequar em relação ao calendário? Pode ser que isso... Porque, por exemplo, dizem que na Argentina o futebol não volta talvez nem esse ano mais, né? E aí eu vi a especulação de vários jogadores que podiam ser emprestados, né? Principalmente que não jogaram Libertadores. Eu estou falando do futebol campeonato argentino, não estou falando de Libertadores, obviamente. Mas que podia ser emprestado. Mas é uma oportunidade de poder readequar ao calendário europeu também ou não? Eu acho que sim. O futebol argentino já está readequado a um calendário europeu há bastante tempo, né? Eu acho que uma coisa que interfere muito negativamente no futebol brasileiro é a questão das transferências, porque as janelas ficam confusas, né? Sim. E o calendário europeu, ele que, na verdade, manda no mundo, né? Acho que a grande maioria dos campeonatos, eu não tenho conhecimento para afirmar que são todos, mas eu digo que mais de 90% dos países do mundo seguem o calendário de futebol europeu.
Acho que seria uma boa oportunidade. Poderia o Campeonato Brasileiro começar, por exemplo, em setembro e terminar em maio do ano que vem. E seguiria mais ou menos o calendário europeu. Você teria período de férias, teria espaço para você poder voltar aos treinos. Eu acho que até setembro é um período razoável. Sim. Né? Então daria tempo dos jogadores voltarem, fazer como se fosse uma nova pré-temporada, porque também, por mais que eles estejam treinando em casa, não é a mesma coisa. Né? Então eles vão precisar mesmo de um trabalho mais intensivo. Então acho que daria tempo, seria uma boa oportunidade de resolver esse problema de uma vez por todas. Nós estamos com a solução na mão. Com a solução na mão. Então, eu duvido, porque eu não sei até que ponto tem interesses também no futebol brasileiro. Eles usam a questão da temperatura, que o Brasil é um país tropical, questão de janeiro, que é muito calor, jogar em janeiro. Mas que saudade do futebol, né, Flávio? É. Hoje tem o quadro Saudades do Futebol, que nós vamos ter aqui nossos amigos. Com a molecada, né? Com os meninos, com os seus com a filhos. família. Com os Daqui seus a filhos. pouco, o quadro Saudades do Futebol. Você tá com saudade do Cartola também? Ah, eu tô, cara. Eu tô. Cartola Que o Campeonato Brasileiro ia começar final de semana que vem. Agora. É. Dia 10 de maio. Não, pra era começar. agora. Ah, já teria começado? Era dia já? 3 de maio. 3 de maio? É. Era 3 de maio. Era pra ter começado ontem, já anteontem o O campeonato. senhor, o ano passado, o senhor perdeu pra mim no Cartola? Perdi, fiquei em segundo. Entendi. Não, o senhor não ficou em segundo. Eu também Não, no grupo da minha família eu fiquei em segundo. No reserva eu entendi. fiquei em quinto. O senhor não entrou nem no G4, é isso? Entrei. Não, no G4 eu falei. Não, O senhor ficou em quinto. Não, mas então entrou no G4. mas no reserva é G5. Os 5 primeiros que ganham o Ah, do prêmio. reserva é G5 agora. O senhor é. tá mudando agora Não, porque a premiação é para os 5 primeiros. Quem ganha prêmio são os 5 primeiros, então é G5. Fiquei em quinto. Entendi. Pô. Eu tenho um histórico campeão, já fui campeão outras vezes, então eu tenho crédito. Esse ano passado tive umas escolhas erradas. O Flamengo estava muito forte e tinha gente que ficava apostando no Flamengo o tempo inteiro. Eu corto o pescoço, mas não falo quem é. Eu adoro o Flamengo. E o Jorge Jesus, hein? Ixi. Eu não sei não se ele vai renovar, hein? Não sei. Será? Não sei não. Jorge Jesus vai renovar, sim. Vai ficar no eu Flamengo. não sei, o Flamengo não. vem forte de novo. Para a alegria do Ale Carioca, que daqui a pouco tem foto com a família dele aqui, com o símbolo do Flamengo. Flamengo demitiu Uma vez, Flamengo, 62 funcionários a semana passada. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Isso é chato, né? Flamengo Isso é ruim. tá balançando, viu? Tem muito dinheiro, tem muito faturamento, tem tudo, mas criaram uma despesa mensal bem arrojada. Mas ninguém sabia que aconteceu uma pandemia. Mas o quê, Flávio? Mas isso faz o parte quê? de qualquer gestão. Alguém vai imaginar que vai ter uma epidemia mundial. Epidemia não, mas qualquer percalço, um percalço é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Você fazer a gestão de uma empresa, de um clube, do que for, e você fazer uma gestão que fica no limite... Ah, meu amigo. Eu acho que o senhor tem algum resquício com o Flamengo. Não com o Flamengo, contra qualquer time. Foi campeão brasileiro da Libertadores, o senhor ficou tristinho, dodói, machucadinho, Isso magoadinho. passado. O senhor tá com mimimi. Isso é passado. O senhor tá com mimimi em Já relação... dei os parabéns pro Flamengo, Uma foi vez merecido. Flamengo, sempre Flamengo. Foi merecido, todos os títulos que o Flamengo ganhou ano passado. Eu tô falando de gestão. Eu acho que o Flamengo, fora o que ele já tinha o ano passado, ele contratou jogadores caríssimos. Caríssimos. Contratou o Thiago Maia, contratou o Michael, contratou o Pedro, tudo jogador para vir ganhando de 500, o Pedro Rocha, tudo jogador para vir ganhando de 600, 700 pau para cima. Seleção. Seleção. Agora quero ver como é que vai pagar esses caras, né? O Flamengo, antes de tudo, precisa resolver o problema da família dos meninos que morreram lá no CT. Que eles ficam mandando proposta de 1 milhão, 2 milhões e fica fazendo proposta para um técnico ganhar 4 por mês. E a família dos meninos humildes estão passando dificuldade. Isso o Flamengo tem que resolver o quanto antes. É hombridade resolver isso. Ô Flávio, vamos falar do Tricolor? São Paulo, que está lá, teve também redução de salário tanto do Raí, do Pássaro, do Fernando Diniz.
Acho que é até uma maneira coerente de equalizar as contas também. Como está a situação do Tricolor, que tinha uma grande expectativa de estar melhorando, né? Tanto dentro de campo quanto fora também. Acho que formou um grupo que, com o Daniel Alves, estava começando a entender a filosofia de vitória. Como é que está a situação do São Paulo? Como é que você vê aí o Raí, o Pássaro comandando o time do São Paulo? Você acha que com essa volta, se realmente voltar, talvez eles estão falando que talvez uma das possibilidades é ficar em Cotia, todo mundo isolado. É o que eu falei. Porque as categorias de base estão todas de férias, não tem nem futebol feminino, não tem nada, mas é uma possibilidade também deles ficarem lá. E o Tricolor, Flávio? Fale do Tricolor para a alegria de Fernando Bordim e Fernando Laureano, que daqui a pouco estarão aqui no nosso quadro Saudades do Futebol. Fale do Tricolor. O São Paulo, ele, na minha opinião, ele deu um grande azar. O São Paulo vem já de longos anos sem conquistar nada, porque eu acho que vem cometendo erros sucessivos de gestão, de contratações, de tudo, de planejamento. Eu acho que o São Paulo vem cometendo muitos erros. Esse é o principal motivo do resultado em campo não vir. Esse ano, eu acho que foi o ano, na minha opinião, que o São Paulo mais virou o ano redondo. Porque ele virou com um técnico que já estava definido. Em anos passados, ele virou o técnico, foi com o Jardine, contratou o Cuca não podia assumir, então ficou o Mancini, depois entrou o Cuca, contratando aleatoriamente, gastando dinheiro que nem tinha, endividando o clube em jogadores que não davam retorno dentro de campo. E pela primeira vez nesses últimos anos, eu vi o São Paulo virar o ano mais estruturado. Já com o Fernando Diniz dando sequência no trabalho do ano passado. Sim. Um elenco montado, o São Paulo tem bons jogadores, eu acho que o São Paulo montou um elenco com uma qualidade muito melhor do que vinha em anos passados. Um elenco mais equilibrado. Você falou da questão do Daniel Alves, mas não é só o Daniel Alves, né? O São Paulo tem um elenco mais equilibrado, tem um meio de campo mais consistente, tem boas peças no ataque. O Pato, que eu também é um cara que eu não acredito mais, mas vinha também dando sinais de recuperação. E o Fernando Diniz mostrando que estava conseguindo encaixar o sistema de jogo que ele se propôs a fazer quando foi contratado. E aí essa parada eu acho que vai dar uma atrasada aí. O São Paulo, assim como todo mundo, vai voltar a estacar zero. No melhor momento de São Paulo, eu acho que o São Paulo deu esse azar, tomou esse golpe aí dessa pandemia. E tem que equalizar a parte financeira também, até do próprio Antony, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o campeonato holandês, né? Então. Que o Ajax ia levar. Parece que vai ter problema agora, com isso. Não sei se ele vai poder ficar mais um tempo aqui, se vai poder ficar julho, agosto aqui, mas interessa também muito para o São Paulo receber, porque a variação cambial faz o São Paulo receber mais também. Com certeza. Isso é bom, mas que muda também esse patamar de... Porque o São Paulo precisa equalizar a conta também, né, Flávio? Precisa equilibrar as contas. E eu olhei também alguns balanços ali que eu peguei informações. Você sabia que o São Paulo, entre categorias de base, tem 100 jogadores que podem ser negociados e 19 hoje o São Paulo tem 100% dos direitos. Mudou muito aquele negócio de pizza, sabe? O jogador dividido. Não, o São Paulo está evoluindo muito nessas negociações e está conseguindo, né? Porque o que a gente falou, é impossível fazer futebol sem vender jogador. Hoje em dia é impossível. Hoje em dia é impossível. Mesmo os clubes mais ricos são assim. Quem é o clube mais rico do futebol brasileiro hoje? É o Flamengo. É o Flamengo. O Flamengo fez mais de $500 milhão em venda de jogadores nos últimos 18 meses. Vendeu o... Eu esqueço o nome do zagueiro, Léo Pereira? Ou Léo Pereira Pablo do Mari. Não, Pablo Mari foi depois. Sim. Aquele que era da base. Vendeu um bom lateral. Já tinha vendido o Jorge pro Mônaco. Sim. Vendeu o zagueiro. Vendeu Viseu. Vendeu Paquetá. Vendeu Vinícius Júnior. Vendeu Renier. Ele fez mais de 500 milhões na venda de todos esses jogadores. Com inteligência. Não é, essa não é a questão, com certeza. O que eu estou citando aqui é com base no que você disse, que os clubes brasileiros, até os mais ricos, precisam vender para sobreviver.
Sim. E o São Paulo está seguindo essa linha. O São Paulo, para mim, é o time que melhor vende jogador. Desde a época de Denilson, até o Kleber Gladiador, quando começou, jogou pouco. O São Paulo sempre vende bem os seus jogadores. E fez a mesma coisa com o Antony. Na minha opinião, o Antony, tecnicamente, ele é muito aquém do valor que o São Paulo conseguiu vendê-lo. Então, isso a gente tem que dar os parabéns para o São Paulo. Mas agora... E tem o Igor Gomes também, que os times europeus estão começando a ficar de olho, né? Tem potencial. Tem outros meninos também, mas esse aí é o que é a bola da vez agora. Então, eu acho que o São Paulo precisa torcer para o Ajax pagar na cotação de hoje. Os clubes brasileiros devem estar sonhando com isso, né? Sim. Porque a cotação está ajudando muito quem vendeu em moeda estrangeira. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tudo é uma incógnita, né? Mas é a grande competência do clube, o formador, ter uma categoria de base forte e, obviamente, saber, como você falou, o Flamengo fez o trabalho direitinho. Colocou a categoria de base junto ali com os jogadores bons, com um time bom. Obviamente, mesmo que o menino não seja um craque, ele, quando entra num time de craques, o futebol dele cresce e aí você pode vender por um valor melhor. Com certeza. Uma conta, é uma equação que está dando muito certo. Parabéns ao Flamengo pela competência, porque isso é competência. E como você falou, mais de R$500 milhão veio disso. E isso muda o patamar do time. Com certeza. Até falando e entrando no assunto Palmeiras aqui, peguei também o balanço de 2019, né? Maior receita do Palmeiras, porque dizem que o Palmeiras depende da Crefisa, né? Tudo depende da Crefisa. Você sabe quantos por cento foi da Crefisa em 2019, Flávio? Em torno de 15%. 14%. Foi 14%. 102 milhões dos 640, 650 milhões. Primeira foi TV, segunda venda de jogadores e a terceira foi o patrocinador, que óbvio, né? É um super patrocinador. É um super patrocinador. Mais 14% da receita total do clube. Ou seja... Essa questão que dizem que o Palmeiras depende da Crefisa, os números mostram que não é isso. É porque as pessoas têm o costume de linkar com o passado com o que aconteceu na cogestão Palmeiras-Parmalat. Ali era uma cogestão. E ali realmente o Palmeiras era dependente da Parmalat em tudo. Além dela contratar os jogadores, ela ainda bancava salários. Sim. E hoje a situação é muito diferente. A gestão que o Palmeiras fez, que se iniciou com o Paulo Nobre, fez com que o Palmeiras tivesse um potencial financeiro gigante, mas com receitas diversificadas, que é o que você acabou de dizer. Então é muito balanceado o que o Palmeiras recebe de TV, patrocínio de camisa, bilheteria, sócio-torcedor. Então é óbvio que se um desses parar, vai fazer diferença? Claro que vai. Sim, todos. Mas não a ponto de ir ao buraco, do jeito que era na época da Parmalat. Tanto é que quando a Parmalat saiu, o Palmeiras, né, a gente sabe o que aconteceu com o Palmeiras. Então eu vejo muita gente falando, se a Crefisa sair, vai fazer diferença, o Palmeiras vai arrumar um outro patrocinador, como todos os clubes grandes arrumam, que talvez não vá pagar o quanto ela paga, sim, mas o Palmeiras vai continuar vivendo bem. É que geralmente um patrocínio bom, né, paga aí em média 40 milhões, 35, 40, porque esse é um top, né? E a Crefisa, obviamente, é um patrocínio maravilhoso para o time do Palmeiras. Não é assim. É o seguinte, você está falando do patrocínio master. Sim. Você pega, por exemplo, os clubes, ele tem a manga, tem o shorts, tem a barra da camisa, tem... Se você somar tudo isso, os clubes têm entre 50 e 60 milhões. A Crefisa paga mais? Paga 100? Paga, mas ela tem 100% da exposição. Sim. Então ela paga por isso. Então, seria uma queda de receita aí de 40 milhões por ano. Num clube que fatura 600, 650 milhões, sim, 40 milhões, vê quantos por cento dá. Dá em torno de 6, 7%. Então, é só para ter a conta certa de não ter essa dependência. Como exato. E eu vi uma entrevista do Maurício Gagliotti semana passada dizendo que o irmão de Cavani visitou o CT do Palmeiras. O senhor chegou a ver isso? Cheguei, vi. Foi só uma visita, né? Eu acho tudo Foi só uma visita de cortesia isso. Diz que o Palmeiras tinha o interesse que ele viesse visitar o CT, porque o CT do Palmeiras é realmente um CT que enche os olhos. Porque além de muito bonito, muito bem estruturado. Mas é um jogador desse nível, com a idade que ele tem, eu acho que está muito longe de vir jogar no futebol brasileiro. Vamos nos colocar no nosso lugar aqui. Eu acho que o Cavani é um sonho muito distante para qualquer time brasileiro.
Ele tem muito mercado na Europa ainda para ganhar em euros. Não, é que foi especulado, né, pelo Boca Juniors, até o Lugano soube disso, e aí o Lugano deu uma entrevista falando assim, pô, se o Boca Juniors especulou, nada mais do que passar pelo São Paulo antes. E aí começou essa especulação. Que eles são amigos, são uruguaios, jogaram juntos na seleção e tal, mas eu vi o Lugano falando, ele é meu amigo, eu ligo para ele, a gente se fala e tal, mas... O senhor é amigo de Cavani também? Eu sou amigo de Murilo só. Não. O senhor tá com saudade do Felipe Melo dando um carrinho ou não? Ah, tô. Tá. Tô. Entendi. O senhor tá com saudade de cornetar alguém do Palmeiras? Também tô. Nossa Senhora. O senhor tá com saudade... Tô com saudade de cornetar tudo. O senhor tá com saudade... Palmeiras de Ronaldo. O Ronaldo que mandou foto com a família aqui. Todos os palmeirenses. O Queen, Marco Queen. O Palmeiras de Thiago Oliveira. O senhor tá com saudade do Thiago Oliveira? Eu tô, Thiago. Eu tô na foto com o Thiago. Daqui a pouco vocês vão me ver aí. Tem uma foto com os meus filhos também. O Queen tinha cabelo. O Queen mandou 2 fotos. Ô Queen, você mandou uma foto com o cabelo. Eu não conseguia nem te reconhecer. É monstro. Daqui a pouco. E o senhor tá com saudade de Vanderlei Luxemburgo? Do professor? Eu tô com saudade do futebol, cara. Dos bons, dos ruins, de todo mundo. Eu quero ver futebol. Tá difícil. Mas a gente tem que ter responsabilidade e não adianta ficar pressionando aqui para voltar antes da hora e colocar os jogadores e as famílias em risco. Esse que é a grande questão. Flávio, e o Corinthians? O diretor financeiro deu uma entrevista falando de alguns pontos do Corinthians, falando da conta de energia, do desconto dos salários de funcionários, de jogadores também, que alguns contratos de jogadores, obviamente, amadores também não podiam ser pagos mais. Como é que está a situação? Fale do Corinthians para o torcedor fiel. Não, você já sabe, né? A minha opinião sobre a gestão do Corinthians e do André Sanches. Uma boa parte dessa dificuldade aí está diretamente ligada à irresponsabilidade dele, como um todo. Tiveram outros presidentes? Tiveram, mas eu acho que ele é o grande responsável, do mesmo jeito que ele foi responsável por muitas coisas boas, esse buraco financeiro que o Corinthians se encontra hoje, mesmo com tanto potencial de receita, é culpa dele também. Ele é o responsável pelas coisas boas, mas também não pode ser eximido da culpa das coisas ruins. A situação financeira do Corinthians hoje é culpa dele. O Corinthians não paga imposto há quase 10 anos, deve mais de 700 milhões para a União. Você acha que isso existe? Um clube do tamanho do Corinthians não pagar imposto? Que é isso? Pelo amor de Deus. Essa é a dívida que está declarada pela União, não sou eu que estou falando. Tem o estádio, tem as despesas do clube, tem uma quantidade enorme de jogadores recebendo todo mês para não jogar, para não dar retorno nenhum dentro de campo. As contratações que o Corinthians fez agora, tirando o Cantillo, só fez bobagem. Pegou o Sid Clay, que parece o Walter da lateral esquerda. Ninguém põe o cara em forma. Ele pega no pé. Não é pegar no pé. O senhor pega errado. O senhor pega no pé. O senhor pega no pé. Contrataram errado. E se ele entrar em forma e voar, o Sid Clay, que ele joga bem. Ah, pelo amor de Deus. É só você olhar pra ele. Ele deve estar também comendo bolacha recheada junto com o Walter. Pela com isso. Eles devem se ligar e falar assim, viu? Hoje você vai comer de morango ou de chocolate? Ele e o Walter esse deve ser o papo deles no telefone. Faz favor, vai, Murilo. O Corinthians contratou mal, jogou dinheiro fora e vem fazendo isso seguidamente. A quantidade de jogadores que o Corinthians contratou e não fica nem 6 meses e depois fica 3, 4 anos de salário aí para pagar, é o fim do mundo. Tem quase 100 jogadores sob contrato. Pelo amor de Deus, isso é má gestão. Isso, o seu André Sanches, que é o atual presidente, tem culpa nisso sim. Não adianta depois ficar passando pano, não adianta. O Corinthians vai sair dessa? Claro que vai, é gigante, tem potencial. Só que hoje, a situação financeira é muito difícil. Só isso. Corneta. Gostou? Não, eu tô aqui querendo falar pro Xuxa, pra filha Carol, dele, pro Carlos Dantas e pra Rafaela, bem do Corinthians, e o senhor só fica cornetando. Tem a Carol. Xuxetes, manda um beijinho pra Carol. Carol, tio te ama. Com certeza, porque existe uma equalização financeira de todos os clubes, né? E aqui a gente vê até dos patrocinadores que estão adiando pagamentos. Ninguém está
saindo do futebol, cancelando, mas está adiando o pagamento para a volta e, obviamente, isso mexe com o fluxo de caixa de todos os times, de todos os jogadores, e isso é uma bomba relógio, né? Uma bomba atômica, né, Flávio? Que vai, obviamente, esse efeito bola de neve, que um não paga um, que não paga outro, que não paga outro, e isso é muito perigoso para o futebol enquanto o futebol não volta. Aliás, eu acho, na minha opinião, é óbvio que todos os clubes têm meninos que subiram da base, que têm salários menores. Agora, os clubes tinham que pegar uma linha de corte e falar, ó, jogador que recebe acima de 100 mil, ou sei lá, 200 mil, corta 50% do salário, até o futebol voltar, não é para sempre, é durante 1 mês, 2 meses, corta 50% e acabou. Se não quer, vai embora, viu? Depois resolve. E corta o salário do jogador, mas não corta o funcionário do clube. É isso que eu tô falando. Quem ganha menos, não pode. O porteiro, o tiozinho que cuida da piscina lá do clube, você vai mandar o cara embora, vai cortar 50%, 25% do salário de um cara que ganha 2 mil por mês? É desproporcional. Aí você pega nego que ganha 1 milhão, ele vai ganhar 750 mil. Pô, pra ficar em casa, tem que cortar 50%, meu. Corta 70%. O jogador ganha muito dinheiro. Eles estão em casa e tem que entender a dificuldade dos clubes. Daqui por 30 dias, é 1 mês ou 2. Daqui 2 meses volta tudo ao normal. Pelo amor de Deus, eu vejo jogador dizendo que não aceita. Tenham vergonha na cara. O senhor tá azedo hoje. Eu não tô azedo, eu tô falando a real. Tá azedo, hoje eu tô... Chupou limão durante o dia todo? Hoje eu tô seu Saraiva, hoje eu tô Saraiva. Vamos mandar um abraço pro pessoal que falou saudades do futebol aqui? Vamos. Enquanto aparece a foto aí na tela, eu quero que você mande um abraço. Vamos falar aqui da galera do Corinthians, o Carlos Dantas e a Rafa. Carlos Dantas e Rafa, olha aí a foto deles aí no placar eletrônico. Obrigado, Carlos, um abraço para você e para a Rafinha. E para o Xuxa e para a Carol também, entendeu? Torcedores corintianos, um abraço para vocês, um beijo. Vamos falar do tricolor Fernando Laureano e o Miguel aí, foto deles no Morumbi. Olha aí que legal essa foto, tá? Enquanto você vê na tela. E a família Bordim do Fernando, hein? O Fernando que tem lá a garotada dele, todo mundo torcendo para o São Paulo. Vamos falar... O Ale Carioca mandou foto do Flamengo, para a alegria do Flávio. Aí, Ale, um abraço para você, para suas crianças todas aí. Vamos falar do Palmeiras agora, que está aqui a foto do Ronaldo. Ronaldo, um abração para você, querido. O Queen mandou foto aqui. O Queen tinha cabelo. O Queen tinha cabelo. Ô, Queen, um abraço para você, para o Henrique aí, para os seus filhos também, para toda a galera. Para o Tiago Oliveira, olha o Tiago Oliveira aí com as crianças, com o senhor também aqui, senhor Flávio, olha aqui, é isso, o senhor Flávio também. Tá a sua Júlia nessa foto. Tá, aí. Isso aí, toda a criançada. Tá aqui um abraço também para o Aguinaldo, olha o Santista aí, Aguinaldo, hein? O senhor pega no pé do Santos, Flávio, que eu sei. Aguinaldo, um abraço para você, você que é um cara muito especial e eu tenho muita gratidão por você aqui. Tá? Um abraço também pro Esquerda. Ei, Esquerda, hein? Joga demais. Esse cara é monstro. Foi monstro no futsal. Hoje joga lá no Clube Jundiaense. Um abraço para você, Esquerda. E pro Marcião também. O Marcião que mandou foto aqui com o filho dele. Olha que sensacional. O Marcião que jogou com a gente. Jogos regionais abertos. Um salonista de primeira. Para todos vocês, esse quadro Saudades do Futebol. Olha esse quadro. Quem quiser, manda para nós aqui com você, com o seu filho, que toda semana nós vamos colocar aqui até o futebol voltar. Saudades do futebol. Flávio, você quer mandar abraço para quem? Eu quero falar que tem uma foto minha aí com os meus filhos, Gian e Júlia, que o senhor não falou, me ignorou. Está aí, eu falei. Triste. Eu quero mandar Apareceu a foto. Eu quero mandar um beijo para os meus filhos, Gian e Júlia. Quero mandar um beijo para a Fran também e para o Farid. E desejar uma semana abençoada para todos aí e muito obrigado para todos que nos assistem. E o placar eletrônico fica por aqui dessa semana. Quero também deixar um abraço para Renato Marossi, você que é um grande irmão de vida, tá aí a foto, parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe muito sua vida, você e sua família. O placar eletrônico fica por aqui, desejando que vocês tenham notícias maravilhosas durante essa semana. Fiquem com Deus e um grande abraço. Valeu! Boa semana, obrigado!